Muito bem, graças a Deus estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca. Nós estamos numa série falando sobre as igrejas do Apocalipse, entrando aí na reta final, já falando das duas últimas igrejas. E hoje nós vamos começar falando sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia é o tema dessas nossas duas próximas aulas, e aí depois a gente finaliza então com a igreja de Laodiceia. Amém? Nossa aula de hoje tem como foco conversar um pouquinho mais a respeito da cidade de Filadélfia, então não vamos entrar necessariamente no texto, né? Hoje a gente fala um pouco mais da cidade, semana que vem a gente entra no texto, mas pensando a respeito do texto e recapitulando um pouco aqui qual é a abordagem que nós estamos seguindo. Então, quando a gente entra no texto, a gente vê três partes, as cartas sempre falando primeiro da identificação de Cristo na carta, como que está a situação da igreja, mostrando alguns pontos positivos e também negativos, e a carta sempre termina com uma promessa. Como hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito da cidade, então semana que vem a gente entra no texto, mas esse texto está em Apocalipse, no capítulo 3, os versículos de 7 até o versículo 13. Amém? Mas, falando primeiramente da cidade, a cidade de Filadélfia ela foi fundada no século II a.C., foi estabelecida entre vinhedos, várias plantações de uvas, e a cidade liderava o culto a Dionísio, também conhecido como Baco. E o século II, aí, quem governava o mundo conhecido daquela época, o mundo mais ocidental, aí, entre Europa, um pedaço da Ásia, norte da África, eram os gregos. Então aqui a gente está falando de uma época em que os gregos dominavam. O século II também foi conhecido como o século do período intertestamentário. Então ao longo do século II, até um pouquinho antes inclusive, nenhum profeta inspirado aí se levantou e teve suas profecias registradas num livro. Transformações estavam acontecendo, mesmo sendo no século II, um pouco mais adiante, Roma ganharia aí destaque, conquistando tudo aquilo que era o legado dos gregos e expandindo aí o seu território, suas conquistas. Mas, pensando exclusivamente em Filadélfia, então lá no século II a.C., antes da era cristã, a cidade foi estabelecida, e a partir daí, então, todo o culto a Dionísio, o culto a Baco, era muito forte, era uma influência muito forte dentro da cidade de Filadélfia. Então, Dionísio, como a gente acabou de comentar, reconhecido como deus do vinho, deus da libido. Para os romanos, ele era conhecido como Baco, também o deus do vinho, deus da libido. Então, dá um pouco de ideia de como que as festas terminavam em Filadélfia, Depois o povo tomava muito vinho, com tudo aquilo que despertava a libido, os seres humanos acabavam exagerando aí nas suas festas, normalmente regadas a vinho, porque Dionísio era reconhecido pelo povo de Filadélfia, e não só em Filadélfia, em outros lugares também, mas a gente está limitando o nosso estudo à cidade. Então lá a cidade liderava o culto a Dionísio, ou o culto a Baco. Apesar de tudo, não era uma cidade grande, ela era uma cidade pequena, obviamente, tinha a vantagem de estar próximo a um vale grande e fértil, e um vale grande e fértil, consequentemente, ajudava a cidade na prática da agricultura. Tanto é que era por isso que eles tinham lá suas vinhas, plantavam uvas, para poder consagrá-las também
a Dionísio, mas mostra que, no caso de Filadélfia, a agricultura era uma prática apropriada para a cidade, porque estava localizado num lugar que favorecia o desenvolvimento da sua agricultura. Você pensa num vale, né? Então imagina que as pessoas podem plantar, né, e colher. Obviamente, em vales a prática da agricultura é um pouco mais limitada, não tem tantas superfícies planas assim a ponto de você poder desenvolver certas culturas, mas independente da topografia, digamos assim, do lugar, a agricultura era um ponto forte de Filadélfia. Era por isso, inclusive, que eles tinham suas vinhas e desenvolviam aí toda a cultura, né? Um ponto importante também a respeito da cidade de Filadélfia é que ela frequentemente sofria terremotos. E houve um período na história da cidade que esses terremotos duraram aí 20 anos. Então imagina, ao longo de 20 anos, de tempos em tempos, porque eram frequentes, não era uma coisa que acontecia de vez em quando, acontecia periodicamente, frequentemente, terremotos que debilitavam a cidade. Então imagina você construir sua casa, a administração da cidade construindo aí os prédios, o local do governo e todas as outras construções necessárias para administrar a cidade, e aí vinha um terremoto, rachava tudo, quando não rachava derrubava. Então isso fatalmente acabava debilitando a cidade, porque os seus recursos eles acabavam tendo que ser investidos na reconstrução recorrente da cidade de Filadélfia. Então, por mais que era uma cidade, primeiro, já tinha o problema de ser pequena. Então, cidade é pequena, recursos mais limitados. Estava num vale, por mais que podia praticar agricultura, também tinham as suas limitações. E, além disso, os terremotos, eles frequentemente deixavam a cidade cada vez mais enfraquecida. Esse enfraquecimento, essa situação que a gente vê em Filadélfia, mostra inclusive um pouco daquilo que a gente vai perceber na carta, A igreja de Filadélfia estava inserida num contexto de cidade, então os problemas da cidade certamente também atingiam os moradores de Filadélfia. E é importante a gente saber, primeiro, cidade pequena, estava num vale fértil, praticava agricultura, tinha uma questão aí de religiosidade muito forte, porque a cidade liderava o culto a Dionísio, principalmente porque era uma cidade que estava estabelecida entre vinhas, então podia se construir tudo que era necessário para armazenar o vinho, que eram usados aí nas festas religiosas que se dedicavam então a Dionísio ou a Baco, E uma curiosidade aqui é que a cidade, estou falando igreja, mas a cidade de Filadélfia significa amor fraternal. Tá? Esse é o nome para essa cidade, a cidade de Filadélfia. Então, aqui apenas alguns elementos, algumas curiosidades a respeito da cidade. A ideia não é falar da cidade de Filadélfia, a ideia é falar necessariamente da igreja de Filadélfia. Então, presta atenção nesses itens, só recapitulando. Então, era uma cidade que na época do século I já tinha aí, sei lá, talvez quase 300 anos de duração, mais ou menos, um pouco menos talvez. Liderava o culto a Dionísio, então Dionísio aí, o deus do vinho e da libido, estava numa cidade, era uma cidade que estava num vale, grande, fértil, mas era uma cidade pequena, e uma das principais atividades aí era a agricultura. Constantemente os terremotos debilitavam a cidade, então tudo aquilo que era construído precisava ser reconstruído ou pelo menos reparado depois que o terremoto passava.
Então, aqui alguns elementos da cidade. Na próxima aula a gente vai entrar na carta e aí vamos entender um pouco o que esse texto, primeiro, representou para os cristãos da igreja de Filadélfia, lá no finalzinho do século I, e também vamos refletir um pouquinho a respeito de como esta mesma mensagem significa para nós aqui no século XXI. Amém? Então que Deus te abençoe. Semana que vem, ou na próxima aula, então a gente continua falando aí um pouquinho mais de Filadélfia.